Boa noite, igreja. Hoje não era eu para pregar, né? Mas eu chamei o Ailton, só que desde ontem que ele está ruim. Ficou ruim, muito gripado, muita dor de cabeça, muita tosse. Aí ele me avisou agora há pouco. Eu falei, ai, Jesus. Ainda bem que eu tenho um sermão e vou passar eles para vocês. E antes de abrir a palavra, vamos fazer mais uma oração, né? Querido Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, na sua casa. Nós vamos abrir a tua palavra, que o seu Santo Espírito fale através de mim. Que o Senhor venha nos abençoar e nos iluminar. Tudo que eu peço é em nome e por amor de Jesus. Amém. E hoje, como a música, né? Eu escolhi a música aqui depois que eu cheguei, mas eu peguei o sermão que estava lá, eu li e falei, é sobre oração que eu vou falar. E o título da oração, do sermão é Como Orar a Oração Modelo. E vem assim, né? Você já aprendeu a orar? Você treina o que você vai dizer na sua oração ou você fala o que você sente no coração? Às vezes as pessoas ficam, né, ensaiando uma oração para sair muito bonita aqui na frente, ou mesmo em algum lugar para alguém ouvir. Mas Deus nos deixou um modelo de oração na Bíblia. E lá tem uma beleza singela nessa oração, que é a oração do nosso Senhor. Lá em Mateus 6, versículo 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Lá ele diz assim: portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É linda essa oração, né? E é o modelo que Deus nos deixou para a gente seguir. E essa oração que Jesus ensinou a seus discípulos é um exemplo, um modelo como devem ser as nossas orações. Começa assim, com adoração e louvor a Deus, o Pai, que está no céu. Procura o cumprimento de suas promessas para a nossa vida diária e perdão dos nossos pecados, buscando a força e a vitória do Senhor. E encerrando, tributa honra e glória ao governador do universo, o Redentor da humanidade. A oração modelo começa com a garantia de que Deus é nosso Pai. E isso nos motiva a glorificá-lo. Jesus praticou a oração com regularidade, frequência e nos ensina a orar também. Ele nos ensinou. E a gente tem que estar constantemente em oração, para Ele nos livrar de todo mal, né? A gente tem que estar ali sempre com o pensamento em Deus, orando a Ele, buscando. O seu grande objetivo sempre foi reconduzir as pessoas a Deus através da redenção e da adoção como filhos. Isso está tudo nessa oração modelo que está em Mateus 6. A oração do Senhor contém 7 petições por bênçãos espirituais e apenas um pedido por necessidade material. Então, nessa oração toda, tem 7 petições e um pedido. Precisamos sempre nos lembrar disso. A oração do Senhor revela Jesus Cristo, com certeza.
Nele estão centralizadas todas as palavras dessa oração. Quais são as primeiras palavras? Pai nosso que estais no céu. E foi lá na cruz que essas palavras se tornaram possíveis e logo após a ressurreição, Jesus disse. Foi lá que ele deu o primeiro ensinamento. Está em João 20, 17. Em João 20, 17, diz assim: Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o seu Deus. Então, aqui ele já fala, né, que no começo da oração é Pai Nosso. Aqui em João 20 já está explicando que lá na cruz ele falou que ia para o Pai dele e para o nosso Pai também. Então, quer dizer que é nosso Pai. E com essa coisa toda assim, a gente pode se sentir o quê? Irmão de Jesus Cristo, né? Que se Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. O apóstolo Paulo confirma lá em Romanos 8,15. Romanos 8,15 diz assim: Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados para receber-te, mas recebeste o espírito da adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O significado é igual ao significado da palavra que as crianças usam com frequência, Pai. Somente através de Cristo e a redenção conquistada na cruz do Calvário, nós podemos realmente considerar a Deus como nosso perfeito e querido Pai. O Salvador morreu por nós. Ele tomou nosso lugar e nos tornamos seus como filhos de Deus pela fé. Considere agora a primeira petição. Santificado seja o teu nome. Como tratamos o nome de Deus? Será que o profanamos, utilizando desnecessariamente ou de forma desrespeitosa? Isso não se refere só às palavras, mas também aos nossos atos. Será que nós estamos lidando com o nome de Deus respeitosamente? Tratando Deus como ele deve ser tratado, ou estamos tratando ele de qualquer forma? Às vezes as pessoas assim, por qualquer motivo, ai meu Deus, por que isso, por que aquilo? E já diz, né, que a gente não deve falar o nome de Deus em vão. Às vezes a gente fala e a gente está desrespeitando a Ele. A segunda petição é: venha o teu reino. Deus é nosso Pai, mas Ele é muito mais. Ele é o Rei do universo. E o seu reino é um reino de glória que está para surgir no futuro de uma forma esplendorosa. Será estabelecido quando Jesus vier pela segunda vez. Está lá em Mateus 25, 34. Mateus 25, 34 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é uma promessa muito bonita, né, de Deus para a gente, né? Então se cumprirá também o que diz lá em Daniel: o reino e o domínio e a majestade dos seus reinos debaixo de todo o céu serão dados
ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe se obedecerão. Está lá em Daniel 7:27. A terceira petição é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Só o poder de Deus para nos capacitar a obedecê-lo e a fazer a sua vontade. Está lá em Judas 24. Essa petição. E a quarta petição está lá em João 6:51. João 6:51 diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Esse é o pão que a gente deve se alimentar cada dia, né? Todos os dias a gente deve comer desse pão vivo, da palavra de Deus. É buscar na palavra de Deus esse pão, para nos sustentar todos os dias. E, portanto, o pão nosso de cada dia não é somente o pão que comemos diariamente, mas é também um alimento espiritual. Então, é a palavra de Deus, na Bíblia, a gente tem que buscar. E ele também é um alimento que edifica e fortalece a nossa alma. Na quinta petição, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Está em 1 João 1:9. Em 1 João 1:9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a gente confessar de coração todos os nossos pecados, ele nos perdoa. Nos perdoa de todos os nossos erros, nossos pecados, joga no mais profundo abismo e esquece. Mas tem pessoas assim que ficam, né? Um pecado de uma pessoa lá do passado fica cutucando. E não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente esqueça, porque Ele perdoa todos os nossos pecados. E o Senhor ainda esclarece mais. Está em Mateus 6:14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Por isso que se a gente tem alguma coisa contra alguma pessoa, pessoa fez algo de ruim para a gente, que a gente não ficou satisfeito, mas a gente tem que perdoar. Porque aí Deus tem como nos perdoar também, que a gente tem que perdoar ao próximo, mesmo que a gente não esteja errada, não fez nada de errado para a pessoa, mas a pessoa está com aquela coisa assim, não vou falar mais com fulano porque aconteceu isso ou aquilo. A gente tem que ir lá e pedir perdão para a pessoa, mesmo a gente não estando errado. Porque se a gente perdoa o próximo, Deus nos perdoa também. Fundamentalmente, Deus nos perdoa porque Jesus pagou o nosso débito lá na cruz. E nessa petição, somos lembrados que os sofrimentos de Cristo e a sua morte nos trouxeram a redenção. A sexta petição: e não nos deixes cair em tentação. Está lá em Hebreus 4:15. Hebreus 4:15 nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes,
Foi ele tentado em em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E toda vez que o inimigo tentar complicar a nossa vida, Jesus estará sempre do nosso lado para nos proteger. Toda vez que o inimigo tentar te derrubar, coloque seu joelho no chão, ore, peça a Deus, porque Ele vai livrar a gente de todo vacilo que o inimigo quer fazer com a gente, quer destruir. A 7ª petição é: mas livra-nos do mal. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus venceu a batalha na cruz. Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ele está falando que a gente vai um dia com Ele, né? Ele vai atrair todo aquele que confiar nele, que acreditar nele, que ter fé nele, tiver fé nele. Ele é o grande vitorioso no grande conflito entre o bem e o mal. E agora chegamos à última sentença da oração. Ela relembra uma vez mais a grandeza de Deus, que Ele é superior a qualquer outra autoridade, qualquer outro governador. Ele é o Deus que verdadeiramente segura a terra toda em suas mãos. Olha que maravilhoso saber que Deus, Ele controla todo o universo, né? A terra toda está nas mãos deles. É só a gente confiar que a gente não vai passar por aflições. A gente é só orar, clamar a Deus, pedir para que Ele controle as nossas vidas também, né? E lá em Mateus 5:5 diz que finalmente os mansos herdarão a nova terra. A sua grande capital será a cidade santa e maravilhosa, a nova Jerusalém, trazida do céu para a terra, uma cidade preparada como noiva, adornada para o seu marido. Apocalipse 21:2. Diz que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E Apocalipse 21:3 e 4. Finalmente haverá paz no mundo. Também saúde e justiça, amor e vida para sempre, com qualidade jamais sonhada pela mente humana. Nada, portanto, apropriado para o povo de Deus do que levantar as nossas vozes em oração, louvando seu maravilhoso nome, não apenas agora, mas também através dos séculos intermináveis, dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o que a gente deve fazer é sempre levantar a voz, clamando o nome santo de Deus. Todas as coisas que a gente tem na vida da gente de errado, a gente clame a Deus, que Ele vai escutar. Ele escuta todas as nossas orações, todas as nossas petições. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é uma promessa de Deus que eu vou, assim, ficar muito feliz. Porque quando eu rever minha mãe, eu não vou mais chorar por ela, que ela foi embora. A família da minha irmã agora está de luto, porque meu sobrinho capotou o carro e morreu essa semana. Então, é assim, coisas que a gente não vai mais precisar sofrer. As dores da perda, dores de um abandono, coisas de maldade do ser humano, que aqui o ser humano hoje em dia está muito maldoso. Eu vejo coisas acontecer, a gente assiste repórter,
é só coisa ruim, é só maldade do ser humano. E Jesus promete isso, né? Que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. E isso é muito bom. E tem mais. Eu vi aqui, eu pesquisei 5 motivos que a gente deve, para a gente orar. Tem 5 motivos. E se você está achando a sua vida espiritual sem graça, sem dúvida, deve ser porque você já não ora como antes. Vivemos numa era em que, devido às facilidades da tecnologia, que a tecnologia oferece, somos tentados a nos acomodar. E, com isso, diminuímos o tempo que passamos em oração a Deus. E isso aconteceu agora nessa pandemia, né? Porque muita gente se habituou a ficar em casa assistindo os cultos pela televisão, né, pela internet, e não vem mais à igreja. Porque teve essa facilidade. Mas a igreja é um templo, então tem que vir buscar a Deus aqui. Foi feito para isso. Deus já deixou, né, na terra. E, em consequência disso, a nossa qualidade de vida espiritual cai. E cai mesmo, porque se a gente não tiver firmado os pés, o joelho no chão, e a vida direcionada com Cristo, vindo à igreja, sim, ouvir a palavra de Deus, a gente vai para baixo. E quando olhamos em nossa vida, só conseguimos observar obstáculos. Isso acontece porque, quando não estamos com a atenção voltada para Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, a nossa atenção fica voltada para os obstáculos. Pensando nisso, quero te dar 5 motivos para que você passe a dar prioridade a Deus em tua vida através de oração. O primeiro motivo está lá em 1 Samuel 12:33. Opa. 12:23, desculpa, gente. Primeiro Samuel 12:23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Para não pecar contra Deus, longe de mim, que eu peque. Então, a gente tem que orar sempre, não pecar contra Deus. Não podemos esquecer nunca que os poderes espirituais que necessitamos para vencer o pecado só terão se estivermos em comunhão com Deus através da oração. O segundo motivo é para vencer a tentação. Está lá em Marcos 14:38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que a gente tem que fazer? Orar e vigiar constantemente, porque a tentação está aí fora. E só o poder de Deus para nos livrar dessas tentações. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Falando com Deus, adorando a Ele, através da oração, vencemos a tentação. Não há pecado que resista a uma vida de oração. O terceiro motivo é para vencer a aflição, que está lá em Tiago 5:1. Tiago 5:1 diz: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa de vossas desventuras que vos sobrevirão.
eu errei. É Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. As lutas diárias da vida vencemos nos alimentando da presença de Deus, através da oração. Quando você passa a tirar um tempo do seu dia para orar, o Espírito Santo encontra liberdade para agir em teu ser e te dá força para vencer as aflições. Olha que lindo, né? Se a gente estiver orando, a gente dá liberdade para o Espírito Santo estar agindo em nossas vidas. E para o quarto motivo é para tremendas mudanças. Está em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quer ver as mudanças acontecerem ao seu redor? Ore. Passe o tempo com Deus em oração, e você verá milagres acontecerem. E quando a gente pede com fé, o milagre acontece de verdade, gente. Eu estou aqui por um milagre, né, que aconteceu. Quem já sabe da minha história de eu estar na igreja, foi um milagre. Que eu, no hospital com meu neto ruim, eu fiz um pedido a Deus ali na hora, e Deus atendeu prontamente no mesmo instante. Então, eu sou esse milagre. A gente vê que esse milagre acontece de verdade. Se a gente orar com fé, pedir com fé. E o quinto motivo para a gente orar é para o crescimento da obra de Deus. Está lá em Mateus 9,38. Mateus 9,38 diz: Rogai, pois, ao Senhor da seara, que manda trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois. Foi Jesus que falou isso, e devemos orar, pedindo e clamando a Deus, para que Ele levante obreiros cheios do Espírito Santo, homens comprometidos com a palavra de Deus. Aqui eu acho que assim, a gente deve também orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pela nossa igreja, cada líder, cada membro da igreja, orando por eles, o trabalho vai à frente. O trabalho vai adiante, que não adianta a gente estar lutando aqui por uma coisa e não ter ninguém ali em oração, né? Para Deus estar nos fortalecendo. Cada líder, precisa de muita oração, precisa que todos estejam buscando em nome deles. A nossa igreja precisa de oração, nossos líderes, não só daqui da Gurilândia, mas como mundialmente falando, né? E é isso, gente. Eu trouxe esse sermão, não é longo, né? Mas é o que deu para mim pegar rapidinho assim. E que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês que está aqui, cada um que vai assistir, para que Deus possa iluminar vocês, que Deus possa colocar no coração o desejo de vocês estarem orando cada dia mais, cada vez mais. Amém? E vamos cantar o último louvor, né?